Vamos falar hoje como é que a cerveja definiu o que é a bruxa moderna? Hã? Deus. Qual que é o povo viu? E vamos contar uma história, pessoal. Então, pessoal, como é que surgiu essa história de que a bruxa tem o chapéu, tem a vassoura, tem o gato, no caso o cachorro? Como é que isso aconteceu? Aconteceu da seguinte maneira. Vai, aqui, vai. Desde o surgimento da cerveja, milhares de anos atrás, quem tomava conta dessa produção eram as mulheres. Elas pegavam os cereais, geralmente cevada e trigo, tá? Mas elas faziam com outros cereais também, e faziam as cervejas. E faziam as cervejas também para vender, onde elas faziam na própria casa ou faziam no fundo de tavernas para poder vender para as pessoas ou pegar essa cerveja e vender nas feiras livres. E que era associado com essas cervejas? Bom, primeiro, o caldeirão, que é o mais óbvio. Você precisa de um caldeirão, de uma panela grande, para poder fazer a cerveja, e então pôr para fermentar, enfim. Então, primeira associação era o caldeirão. A segunda associação é a vassoura. Primeiro, por conta de limpeza da cervejaria, limpeza é sempre um negócio muito importante, então elas mantinham sempre tudo limpo, organizado, e a própria vassoura era usada, que elas colocavam na frente da porta delas, da casa delas, para anunciar que havia cerveja fresca, ou nas tavernas, onde elas penduravam as vassouras em cima da porta ou do lado da porta, indicando que havia cerveja nova. Até hoje você pode encontrar algumas cervejarias na Europa que usam isso e colocam as cervejas, as vassouras, para indicar que tem uma cerveja fresca, uma cerveja nova que tem lá no local. A outra coisa que é bem legal é o gato. Por que o gato está associado com essas mulheres cervejeiras? Está associado porque o gato espanta os ratos que ficam na cervejaria por conta do malte. Estou falando da cervejaria lá do século XI, XII, antes, tá? Sempre foi bom para essas mulheres terem os gatos lá para poder fazer o controle de ratos. E o último ícone associado às mulheres cervejeiras é o chapéu. Naquela época, século XI, XII, as mulheres nobres tinham aqueles chapéus super finos, altos. E essas mulheres descobriram que, usando esses chapéus na feira, ou até mesmo dentro das tavernas, elas podiam chamar a atenção das pessoas, e as pessoas olhavam lá, nossa, então olha lá o chapéu, tem cerveja fresca lá. Só que acontece o seguinte, século XI, XII, grande maioria dos negócios estavam na mão da igreja, dos senhores feudais ou das poucas companhias de navegação que traziam as especiarias. Bom, enfim, estava tudo concentrado na mão de poucos, menos a cerveja. E a igreja teve essa sacada, porque ela perdia dinheiro para essas mulheres. As pessoas, em vez de ir na igreja pagar o dízimo, em vez das pessoas irem na igreja, elas iam para a feira livre e gastavam o dinheiro na cerveja. Então a igreja começou a pensar, poxa, a gente precisa desse mercado para a gente. Como é que a gente vai fazer isso? Então começou a se criar a ideia de que as mulheres que tinham caldeirão, usavam aquele tipo de chapéu pontudo, usavam a vassoura e tinham gatos, eram bruxas, que estavam associados com o demônio, e nunca foi isso. Aquelas mulheres lá do século XI, XII, elas eram religiosas, elas iam na igreja, elas pagavam o dízimo delas, só que elas também traziam uma carga de conhecimento passado de mãe para filha, de vó para neta, de todo aquele conceito de ervas, de como fazer as coisas, como fazer a cerveja, como usar o processo fermentativo. Óbvio, elas não sabiam que era levedura, mas elas sabiam que pegar o restinho da cerveja que sobrou de um barril, aquilo continha alguma coisa que ajudava a produzir a próxima cerveja.
E esse conhecimento, que não é só de cerveja, mas também de todas as ervas, tinha um pouco de paganismo nisso. Tinha um pouco de culto à natureza. Às vezes pouco, às vezes mais. Mas o intuito da igreja de falar que essas mulheres que tinham caldeirão, vassoura, gato e o chapéu serem bruxas e estarem ligadas ao demônio, foi para quê? Para que começasse a ela produzir a cerveja. É mais ou menos nessa época, século XI, XII, que começaram a surgir as primeiras abadias. Aquelas onde os padres começaram a fazer a cerveja. Por quê? Questão de mercado. Porque a igreja começou a falar, essas mulheres são bruxas, elas não podem fazer isso, a gente vai caçá-las. Surgiu o Maelo Maleficar, o martelo da bruxa, que ajudava a identificar a bruxa, e estão lá esses ícones, o caldeirão, o gato, a vassoura, o chapéu pontudo. Então a igreja criou esse ícone que a gente conhece hoje, essa imagem da bruxa na vassoura voando, com o gato, com o caldeirão, para espantar a clientela delas e a igreja virar a produtora de cerveja e ter mais uma fonte de renda. Para que aquele homem que ia comprar cerveja lá com aquela mulher na feira passasse a comprar na abadia, passasse a comprar da igreja a cerveja, porque isso era uma excelente fonte de renda. Então pensa um pouquinho sobre como que a igreja definiu a imagem da bruxa em cima da mulher cervejeira.